Muito bem, mais um vídeo sobre independência e autoconfiança. Os vídeos anteriores estão na descrição deste vídeo aqui. Independência e autoconfiança é a característica dos empreendedores de sucesso. Este é um programa do Empretec que trabalha justamente essas 10 características sobre os empreendedores que alcançaram aquele nível que hoje a gente olha e fala assim, poxa, eu queria ser igual aquele empreendedor, igual aquela pessoa. Eles fazem justamente essas coisas, eles possuem essas características e eles têm esse comportamento aqui. Expressa confiança na sua própria capacidade de completar uma tarefa difícil ou de enfrentar um desafio. Vamos lá para as palavras-chave, porque é importante. Isso daqui é o comportamento e a gente precisa destrinchar esse comportamento para entender como aplicar isso na nossa vida. Expressar confiança. Não adianta ter confiança, mas ficar apenas no mundo da teoria. Você precisa expressar isso, você precisa colocar em prática, você precisa tomar atitudes que dependem muitas vezes só de você. Por isso que é a própria capacidade, ou seja, você precisa enfrentar desafios que sabe que consegue atingir o resultado, ou seja, pelo menos você tem a capacidade de atingir aquele resultado, porque muitas vezes você vai enfrentar tarefas difíceis, que é esse tópico que a gente está falando, esse comportamento, ou seja, diante de uma atividade, de uma tarefa difícil, o empreendedor ele expressa confiança para completar essa tarefa ou de enfrentar um desafio. Ou seja, expressar confiança é ter plena certeza de que você vai conseguir vencer aquele obstáculo, mesmo sendo difícil, mesmo sendo complicado aparentemente. E se você imaginar todas as situações e todos os produtos que muitas vezes a gente usa hoje, desde celulares, televisores, enfim, etc., tudo que dizer carros e tudo mais, a dificuldade que existia antes de ser desenvolvido e as pessoas que pensaram sobre aquilo, né? Tem uma história de Henry Ford, quando ele foi completar ou ter a ideia daquilo que ele estava querendo fazer, e ele disse o seguinte: se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam um cavalo mais rápido, elas não iam dizer que queriam um carro, ou seja, um automóvel, enfim. A ideia dele era justamente mostrar que era uma tarefa complicada e ele tinha a capacidade de atingir aquele nível. Ele tinha a capacidade de chegar lá e construir aquilo que nem as pessoas queriam ou nem as pessoas achavam que precisavam. Elas tinham uma ideia, mas elas não tinham aquele olhar futurístico, certo? Elas não tinham aquele olhar de entrega. Tem um outro episódio muito legal também que mostra capacidade de resolver, apesar de ele confiar na sua equipe. Henry Ford, ele disse, eu quero um motor diferente, que era o V8 que a gente conhece hoje. E os engenheiros chegaram para ele e disseram, não é possível. Esse motor que você quer, ninguém nunca construiu algo. E ele simplesmente continuou persistindo com a equipe para que eles conseguissem, até que em um determinado momento, estava lá o motor construído e foi, sem dúvida, o maior crescimento que a Ford teve justamente nessa época. Construiu fazer o V8. Então, chegamos ao final de toda essa série de vídeos falando sobre comportamento de empreendedor. Eu espero que isso tenha feito sentido para você. Se você não viu os outros vídeos, basta clicar no link na descrição deste vídeo e verificar tudo isso. Aqui é apenas um detalhezinho do que pode do que você pode aprender com os empreendedores que fizeram sucesso, certo? Você precisa praticar mais isso, pegar cada vídeo desse e colocar em prática e tentar entender mais desse assunto. Algumas coisas são muito, às vezes, teóricas demais, mas a diferença vai acontecer na sua vida quando você colocar em prática aquilo que você está vendo aqui. Beleza, então, um grande abraço e até o próximo.